Olá, tudo bem? Meu nome é Elton Oliveira, eu serei o apresentador desse podcast para você. Esse é o podcast Heróis Anônimos. Aí você me pergunta, de onde foi que eu me inspirei para fazer um podcast? Gente, eu estava em minha casa, um dia assistindo um congresso, CONACOR, Congresso Nacional de Comunicação e Oratória. Eu sou muito interessado em comunicação, eu sou um locutor aqui de uma rádio aqui no interior do Ceará e a gente sempre se interessa em melhorar a nossa forma de falar, nossa forma de se comunicar, Então eu estava assistindo o Congresso Nacional de Comunicação e Oratória, CONACOR, no YouTube, e quando foi na última palestra, apareceu o professor de comunicação e oratória, Nélio Xavier. Esse cara me inspirou a realizar esse projeto aqui em meu interior do Ceará. Aí eu tinha a vontade de fazer o projeto, tinha a vontade de fazer o podcast, mas não tinha ainda o rumo, o assunto, o conteúdo para elaborar esse podcast. Então, me lembrei de algumas vezes que eu conversava com a minha vizinha, professora Valda Guimarães. A gente sempre conversava sobre a história aqui desse lugar onde eu moro hoje, que é mais conhecido como Serrota, mas oficialmente o nome é Sebastião de Abreu. E a gente sempre conversava e veio a ideia, vou fazer um podcast sobre a história desse lugar onde eu resido hoje e das pessoas, E ela me trouxe um conteúdo espetacular, que foi a sua monografia, onde ela fez uma pesquisa linda sobre este lugar. E aí eu resolvi que vou fazer uma narrativa sobre a história desse lugar. Vou fazer a narrativa, a monografia de história da professora Valda Guimarães. A gente hoje mora aqui nesse lugar. Esse lugar é localizado aqui no município de Pentecoste, aqui no Ceará. Ele fica a mais ou menos 120 quilômetros da capital, Fortaleza, e esse distrito, Sebastião de Abreu, mais conhecido como Serrota, fica a mais ou menos 12 quilômetros do centro de nosso município. Esse pequeno distrito tem mais ou menos 3 mil habitantes aqui no centro, mas eu acho que ao todo, juntando todas as comunidades que fazem parte do distrito, tem mais ou menos 6 mil pessoas aqui em nossa região. Nosso distrito hoje, a economia é basicamente numa fábrica de sapatos e também nos comércios locais. Já foi também muito forte a economia na parte da pesca também, que temos uma barragem aqui. Você chegando aqui na Serrota, do lado direito tem pequenas serranias, você já antes de chegar na Serrota, passa pela Vila Nova da Serrota e do lado esquerdo você vê o espelho d'água, que é a barragem aqui da Serrota. E é isso, a gente tem um dos objetivos aqui, a justificativa da gente estar fazendo esse podcast a história de um lugar é construída por seus habitantes, povos que vivem e fazem parte de cada um de nós. Cada pessoa tem aquele interior, lugar da zona rural, de onde vem aquela memória afetiva que conecta com a infância. Momentos como a tradicional farinhada, a festa do beiju e várias outras atividades que fizeram parte da construção de nosso lugar. Faz-se necessário conhecer como esse povo vivia, suas lutas, suas conquistas, o que fizeram para nosso querido lugar prosperar. Os protagonistas dessas histórias são pessoas que eu conheço ou conheci, pessoas comuns, anônimas, mas de ensinamentos fantásticos que eu quero te contar. Esse é um dos principais objetivos aqui do nosso podcast e também despertar em nossa audiência o interesse pela história do lugar onde ele vive, pela a história da sua família, dos seus avós. Talvez muitas pessoas não veem há muito tempo seus avós, moram aí na cidade grande, e esse é um dos nossos objetivos, o despertar pelo gosto por gostar da história dos seus pais, dos seus avós e do lugar de onde você nasceu. E agora a gente vai trazer um pouco do que é a essência desse projeto, podcast Heróis Anônimos. É um texto aqui da professora Ana Iris, professora que é aqui do distrito Sebastião de Abreu. A história de um lugar é feita da participação de personagens famosos e anônimos, envolve características afetivas e culturais. No podcast Heróis Anônimos, vocês conhecerão a história do distrito de Sebastião de Abreu, onde será narrado detalhes da cultura local, as mudanças e permanências, fatos marcantes, pessoas e acontecimentos inesquecíveis da nossa amada Serrota. Na voz de Elton Oliveira, provavelmente você viajará num tempo recordando fatos e se sentindo parte dessa terra. Para você que não conhece Serrota, mesmo assim se sentirá envolvido em tudo que será contado aqui. A memória individual e coletiva é um tesouro que não deixa cair no esquecimento a história de um povo. Finalizando
nosso episódio 0. Essa é Cultura Regional Nordestina em Áudio, podcast Heróis Anônimos. Lembrando que na descrição do episódio está o link das nossas redes sociais. Você deixar o feedback ou mensagem de apoio. E também, só avisando a todos que a gente vai estar postando um episódio por semana para você ouvir e aproveitar um pouco da história do meu lugar. Até mais!